Game over! 1 pro Bragantino, 0 pra Raposa. Mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro. Silas Fio, Marcos Reis. Bom, né? Posso começar, Silas? Por favor, mano. Vamos lá. O Cruzeiro hoje fez uma partida não muito boa. Até que começou ali o primeiro tempo do Cruzeiro. Foi um primeiro tempo pautável, dava para poder reverter esse resultado. Mas o Cruzeiro se perdeu nessa desorganização tática, quando o Jardim teve que fazer uma alteração e mudar ali o seu sistema tático. O Cruzeiro não conseguiu encaixar seus contra-ataques, não conseguiu fazer suas transições, porque não estava adaptado ao 4-3-3, onde já deveria estar, né? Muito por conta aí desses vastos treinamentos que o Cruzeiro teve. Então o Cruzeiro ele se perdeu nessa mudança tática e ele não conseguiu mais produzir. O Red Bull, ele fez a leitura, o Fernando Seabra, né, sendo mais específico, fez a leitura corretamente do jogo e conseguiu neutralizar o Cruzeiro nessa nova tática, no 4-3-3, onde conseguiu produzir também melhor os seus contra-ataques. O Cruzeiro, mais uma vez, fez um segundo tempo muito ruim, muito abaixo daquilo que a gente espera. Tem jogadores de qualidade no banco, mas não conseguiu reverter esse resultado e se adaptar em jogo. Fica a lição, mais uma vez. O Cruzeiro tem que aprender a jogar os jogos mediante as situações que vão ocorrendo. Hoje a gente teve o desfalque de um lateral direito, improvisou o Jonathan Jesus, que não comprometeu, mas também não fez ali a função conforme a gente gostaria que fizesse. Então é aprender, mais uma vez, com os erros. Como um todo, o Cruzeiro ele manteve ali aquela base que a gente já tinha visto nos 2 últimos jogos, mas não conseguiu fazer o resultado positivo, muito por conta de algumas substituições e da mudança tática. Então, assim, aprender mais uma vez com esse jogo para que no meio de semana a gente consiga reverter o resultado na Sul-Americana. É isso aí, os comentários de Marcos Reis comentando que o Cruzeiro hoje não jogou nada, fez palhaçada em campo. Eu não gostei dizendo... não, viu? Cara, mas foi o Cruzeiro, ele se colocou nessa posição de ter desorganizado, falha do Cássio no gol, apesar que o Cássio salvou o Cruzeiro aí de tomar o segundo, mas o Cruzeiro deu mole, deu muito mole. Eu tô tentando aqui buscar aqui adjetivos pra gente poder falar o que aconteceu desde do primeiro tempo, né? O Cruzeiro iniciou o primeiro tempo muito bom. A gente via o Cruzeiro pressionando muito com suas linhas altas de novo, tentando fazer a equipe do Red Bull Bragantino errar com as suas linhas altas, e muito parecido com o que ele tinha feito contra o Bahia. E num lance bobo de desatenção, o Cruzeiro perde a bola com o Cássio. O Cássio recebeu a bola. Antes disso, o Cássio ele tinha percebido que o Red Bull Bragantino estava mais no seu campo de ataque, procurando gol, o Cruzeiro sofrendo ali pressão no seu campo de defesa. Cássio inteligente, porque é um cara inteligente, deitou no gramado, tô sentindo uma dorzinha aqui, para a equipe se organizar defensivamente. Cobrou jogadores. No mesmo lance, ele recebe uma bola recuada, às vezes ele chutar a bola para cima ou tocar pro Vidalba, que estava mais bem posicionado. Ele me dá uma pichotada de meio campo, a bola rasteira. Uma bola errada que o Red Bull Bragantino recupera, né? Pegou o Cruzeiro com a defesa desorganizada. Não vejo erro não vejo erro da zaga ali, tá? Não vejo o erro da zaga, porque realmente o Cruzeiro foi pego de surpresa. Red Bull Bragantino tocou a bola e o Cruzeiro, infelizmente, tomou seu gol. E o Cruzeiro tá passando ali agora, que caiu para a 7ª colocação com essa derrota, e o Red Bull Bragantino com 10 pontos assumindo a 4ª colocação. E depois do que o Cruzeiro sofreu o gol no primeiro tempo, o Cruzeiro ficou completamente desorganizado em campo, completamente desorganizado. O Cruzeiro não conseguia mais encaixar jogadas, linha de transição. O Cruzeiro começou a ficar perdido. Vinha Matheus Pereira ali antes do meio campo buscar a bola, que não é a dele.
Cruzeiro começou a ficar muito desorganizado. E a gente vinha cobrando, olha, a bola do jogo tem que passar por Lucas Silva, tem que passar por Lucas Romero, Christian, Wanderson. São jogadores, principalmente Lucas Silva e Lucas Romero, que dão essa transição ali, a saída de bola, com passe, com qualidade, indo em direção a Matheus Pereira, a Wanderson, a Caio Jorge. Quando o Cruzeiro começou a fazer isso, o Cruzeiro começou a aparecer de novo no campo de ataque e começou a ver uma pressão do Cruzeiro no Red Bull Bragantino. Tanto que o Cruzeiro teve chance de empatar o jogo. Ainda ali nos 30, 40 minutos do primeiro tempo. E ali teve aquele lance ali que foi pênalti no Matheus Pereira. O árbitro acho que não teve dúvida disso. Só que antes disso teve um lance envolvendo o Lucas Silva, que ele coloca a mão na bola, que foi uma jogada continuada, né? E ali o árbitro não teve dúvida, não assinalou o pênalti sofrido pelo Matheus Pereira. E mesmo depois disso, o Cruzeiro teve chance de fazer o gol de empate no primeiro tempo. Não fez porque a gente batendo na tecla, olha, tá faltando o Cruzeiro ficar mais atento no último terço do campo, caprichar mais no passe final, lutando ali, e Matheus Pereira vacilando no último lance do passe, que é o Jorge, e não deu certo. No segundo tempo, Beno Tasso, corrigir. No segundo tempo, o Cruzeiro ele voltou de novo, como iniciou o primeiro, pressionando, teve bola na trave, e não consegui entender novamente o que o Cruzeiro ele fez para desorganização em campo. Desorganizou completamente. E a gente viu o que viu no segundo tempo. O Cruzeiro lutando, desorganização de novo defensiva. O Cruzeiro sofrendo de novo. Iniciou até bem, mas logo depois dos 10 minutos do primeiro tempo, o Red Bull Bragantino tomou de novo a ação. Mais uma vez, vou falar que o Léo Jardim demorou demais para mexer. E mesmo quando mexeu, colocou o Dudu, Eduardo, Dineno, o Wallace. De novo, cara, nada de resolver. Não vou culpar o Dineno porque tá voltando agora de lesão. Mas o Wallace. Culpa nenhuma. O Wallace, Eduardo, misericórdia desses caras, velho. E Dudu entrou mal em campo hoje, hein? Muito mal em campo. Entrou Foi completamente mesmo. Assim, desligado com o jogo. Infelizmente, o Cruzeiro amarga aí de novo mais uma derrota. A gente, no início da transmissão, achava que o Cruzeiro iria vir com uma resposta de novo positiva depois que apresentou contra o Bahia. Talvez, não tivesse tido a falha, a bobeira do Cássio. Talvez o jogo seria outro, não sei. Né? A gente fica nos achismos aqui, Breno Tasso. Quero ouvir você, Breno. Ô Silas, eu vi um jogo brigado o tempo todo. Eu não vi nenhuma hora o Cruzeiro tendo total domínio da partida. Eu até falava no meio da transmissão, o Cruzeiro tá dominando, o Cruzeiro tá envolvendo. Mas o Bragantino é um time que é muito físico. Ele não deixa você gostar desse jogo. Sim. Ele não deixa. Na hora que você vai começar a gostar do jogo, eles vão lá, fazem uma falta, fazem uma cera. Então, a gente sempre soube, né, desde que quando terminou o jogo contra o Bahia, que vir em Bragança Paulista era complicado. Era difícil. Porque realmente, em seus domínios, o Bragantino ele é complicado de mexer. Então, e ainda tem uma saída de bola errada do Cássio, que a gente até comentou no meio da transmissão. Tinha tanta maneira dele jogar aquela bola, mas tanta maneira, mas logo aquela, tentando sair curto, tentando ser pelo meio. Gente, tem dúvida, joga pro mato. Joga pro mato. Não fica fazendo graça, não, porque nós é time profissional. Então, sim, sabe? São coisas que vão complicando, porque, pô, a gente poderia ter saído pelo menos com um empatezinho hoje, chegar lá no Chile com um pouco mais de moral, Fraga, um pouco mais de confiança. Nós vamos pegar, Silas, um time complicado. Esse time do Palestino, cara, é chato. E lá na casa deles ainda. Vai ser chato esse jogo.
E vamos chegar com derrota nas costas. E o Cruzeiro, ele não vem bem na Sul-Americana, né, Breno? O Cruzeiro Não, vem de 2 muito derrotas mal. E aí. Vitória de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então a Você vai gente... querer ficar pra segundo lugar pra pegar playoff de quem vai ficar em terceiro Misericórdia. Lógico que não. em Libertadores? Eu acho que o Cruzeiro... Eu tô fora. E o Cruzeiro, talvez, e no mínimo, deveria ter saído com empate hoje. No mínimo. No mínimo. Tinha total condições de buscar a vitória, né? Igual eu tô te falando, cara, eu não vi o Cruzeiro... Falta só um inscrito, gente, pra bater 350. Um só. Vambora. Ajuda a gente aí, se inscreva no canal. O jogo não foi bom, não? O jogo não foi bom, não. Não foi legal, não? Mas tá faltando só um inscrito, só um. Mas nós estamos aqui. Dá essa moral pra gente Vamos aí. lá. Vamos que vamos. Se inscreva no canal. Ô Marquinhos, Vamos lá. o que o Cruzeiro pode trazer de aprendizado para esse jogo e de mudanças aí para a próxima partida que vai ser na Sul-Americana, o Marcos Reis? Não, sim, é o que eu falei mais cedo, né? Eu acho que o Cruzeiro ele tá no caminho correto. O Cruzeiro vem desempenhando, sim, uma evolução mediante aos jogos que vem acontecendo. Só que essa displicência não pode acontecer mais. Não tem mais margem para que o Cruzeiro entre displicente em um jogo. Seja ele do Campeonato Mineiro, qualquer tipo de jogo. O tamanho do Cruzeiro não pode acontecer displicências igual no jogo de hoje. Por quê? Compromete o resultado de uma semana de trabalho. Então, assim, aquela motivação, aquela confiança que veio do jogo do Bahia para este jogo, hoje foi por água abaixo. Muito por conta dessa falha do sistema defensivo, dessa displicência do sistema defensivo e depois esse abalo psicológico, onde os jogadores não conseguiram reverter esse resultado da partida. Claro, tem o mérito do Red Bull Bragantino, do Feabra, que particularmente eu acho que é um grande treinador. Ele soube sim fazer a leitura do jogo. E a gente provou do nosso próprio veneno. Exato. Eles marcaram a gente lá em cima. E foi aí que a gente tomou o gol. Sim. Então a lição fica muito por conta disso, né? O Cruzeiro tem que ser mais forte psicologicamente, gente. Não dá pra tomar um gol e abalar. E o time não conseguir reverter isso em campo. Porque tomar gol, todo time toma. Só que a gente tem que procurar a reverter esse quadro dentro de campo. E o Cruzeiro encontra dificuldade nesse sentido. A gente sabe que encontra porque já teve outras partidas. Então hoje, não foi de todo um mal. A gente viu que o Cruzeiro foi mais constante do que em jogos aí que a gente viu que era um abismo o Cruzeiro, não conseguia fazer nada. Mas hoje o Cruzeiro ele foi mais constante. Inclusive quando tomou o seu primeiro gol, o Cruzeiro conseguiu voltar a carga à tona e dominar a partida no final do primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, teve que fazer mudança tática e o Cruzeiro não soube lidar com isso. Aí o Cruzeiro foi extremamente desorganizado. Tá, lições e aprendizagens. Lições e aprendizagens pra gente poder... Tá vendo essa carinha rindo ali? Foi muito engraçado. Lições e aprendizagem para o próximo jogo. Cruzeiro entrar mais ligado, mais focado, porque... Quando estreou na Copa Sul-Americana, foi uma desordem. O Cruzeiro entrou praticamente em ritmo de amistoso. E isso não pode acontecer. Então, para o jogo de... quarta-feira o jogo, Silas, ou quinta? Eu acho que é quinta. Vou te confirmar aqui agora. Para o jogo de quinta-feira, o Cruzeiro tem que entrar, primeiramente, ligadíssimo, no 220. Quinta-feira. No 220, conforme foi o jogo contra o Bahia. Porque é aí que o Cruzeiro consegue... dominar a partida quando faz a pressão alta. Então, assim, para que faça essa pressão alta, o Cruzeiro tem que estar realmente ligado e conectado em campo. E é isso que eu espero. E é isso que tem que acontecer na próxima quinta-feira. Olhei os comentários de Breno Eutraço. O Silas foi cagar, né? Não, mano. Breno Eutraço. Só fui tirar água do joelho, cara. Pô, esses caras, eu não sei de onde que veio tanta criatividade, bicho. Que é isso, velho? Breno Eutraço, essa foi boa. É o Breno de traço. Coloca essa na tela aí, que essa foi bem bolada, velho. Ah, você não já tirou, né? Já tirei, já tá. Aqui, e o pior é que ele foi mesmo, só que ele passou na frente da televisão, ele começou a fazer graça, por isso que a gente tava rindo. João Marques, estão querendo traçar o Breno. O Brenão tá sendo hoje aí traçado
aqui na live. O Breno hoje disse que teve uma manhã iluminada, manhã Nada, especial, uma manhã... Eu só acho que a gente tá rindo muito por você ter perdido, só isso. Cara, na verdade, eu não tô rindo por causa do Cruzeiro ter perdido, eu tô rindo dos comentários. O Cruzeiro ter perdido, eu tô puto pra caramba. Não, mas nós estamos rindo muito, Ciro. Nós temos que parar, nós temos que ficar nervoso aqui. Não, mano, não quer ficar Nós temos nervoso. que bater na mesa Não, e... porque você já me viu nervoso aqui. E aqui, ó. Eu poderia ter tomado aqui, ó. poderia ter tomado um chibral aqui de tanto nervoso que eu fiquei, tanto que eu xinguei. Já batemos 350, gente? Nada, falta um. Qual é, velho? Falta um só, gente. Só? Um inscrito só, pô. 350. E o número de likes também, vamos chegar pelo menos 50 aí, né? Um só pra 350. Dizendo... Ah, bateu! Bateu! Graças a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Sensacional. É isso aí, galerinha. Bom, Nossa, foi mal. Eu cheguei chegando. A gente bateu os 350 inscritos. Muito obrigado. Vamos que vamos. E eu vou passar aqui rapidinho, ô Breno. Você podia já procurar a entrevista do Jardim. Hoje nós não vamos conseguir colocar imagem porque o Cruzeiro não transmite imagem na TV Cruzeiro quando o jogo é fora. Então, já olhar aí, daqui a pouco a gente consegue soltar o áudio aí, a entrevista do Léo Jardim, pra gente poder passar aqui, a gente ver o que ele pode falar dessa... Não conseguiu? Não tá na área ainda não, daqui a pouquinho a gente vai passar pra vocês aí. Rapaz, aqui ficou... Aqui eu tô sem gente, mano, esse povo tá de brincadeira. Breno Eutraço e Jorge Maria do Breno. Mano, sacanagem. No café da manhã, galerinha, não vai traçar o Breno, viu? Então é isso aí. Só traça o Breno mesmo. O Cruzeiro, ele teve maior posse de bola, Breno Tasso. 58% 42% do Red Bull Bragantino. Finalizações, o Red Bull finalizou 20 vezes. O Cruzeiro só finalizou 12. Então, eu acho que o Cruzeiro teve aí notas muito abaixo. Faltas, 17 para Red Bull, 13 para o Cruzeiro. Passes, o Cruzeiro teve mais passes porque teve mais posse de bola, mas em compensação não finalizou. O Cruzeiro teve desarmes, 22 desarmes a 16. Pelo menos números expressivos melhores para o Cruzeiro, mas nós falamos... Fábio salvou demais o Cruzeiro. Então, defesas do goleiro, 3-5 do Cássio. O Cássio salvando mais o Cruzeiro do que o time do Bragantino. O Cruzeiro teve 9 escanteios e 4 para o Bragantino. Falta, já falei a falta. Passe também, desarmes eu já falei. Então, tipo assim, Cruzeirão peidou na farofa, vamos dizer assim. Não foi desastroso. Não foi desastroso. O problema do Cruzeiro, teve dois problemas do Cruzeiro. Acho que foi fundamental para esse resultado. O primeiro problema do Cruzeiro, 3 na verdade. O primeiro problema do Cruzeiro que eu vi foi desatenção. Inclusive, a desatenção aconteceu inclusive até o gol do Bragantino foi falta de desatenção. Tá passando a entrevista? Daqui a pouquinho nós vamos colocar a entrevista. Então, o problema hoje foi desatenção. Segundo, desorganização. Isso. E terceiro, um pouco mais de capricho no último terço de campo. Aquele passe perfeito para buscar a finalização diante do gol do Red Bull Bragantino. Hoje, o goleiro do Red Bull Bragantino não trabalhou assim com eficácia. Falou assim, nu. O Cruzeiro teve um lance... Um lance que, nossa, o goleiro salvou. Não, teve uma bola na trave e foi mediante a um escanteio. E mediante ao escanteio, o Kaique recebeu... Chegou? O Cruzeiro recebeu a... Léo Jardim. Léo Jardim vai falar aí nos microfones do Zeronauta.
Prazer falar com você mais uma vez. Queria que você falasse um pouquinho do jogo hoje. O time não deixou de competir, não deixou de correr, não deixou de ser intenso, mas talvez tenha faltado um pouco mais de inspiração à frente, na sua opinião. O que faltou para o Cruzeiro hoje? Talvez sair com um resultado melhor, um empate ou até a vitória. Acho que foi um jogo muito equilibrado entre duas equipas que competiram bastante. Acho que a primeira parte do Cruzeiro foi uma boa primeira parte. Infelizmente acabamos por sofrer um gol. Acho que não merecíamos sair para o intervalo a perder, pela atitude, pela competência dos nossos jogadores, mas o futebol é assim, a eficácia por vezes dita o resultado e foi o que aconteceu na primeira parte. Segunda parte, depois de 15 minutos, senti alguma fadiga de alguns jogadores que vêm de uma sequência de jogos. Refrescamos a equipa, quer no meio campo, quer em termos ofensivos, procurando preencher mais a área do adversário, com a entrada do Dinheiro, mais frescura nos corredores, com a entrada do Dudu, maior capacidade de circulação, com a entrada dos nossos médios e maior capacidade de pressão ali no meio. Mas mesmo assim tivemos mais posse, circulamos muito, mas em termos de inspiração, como você disse anteriormente, não conseguimos criar os desequilíbrios, com exceção de uma bola na trave e 2 ou 3 livros perigosos, conseguimos ali faltas por dentro. Não conseguimos o objetivo, que era fazer um gol e entrar no resultado. Boa noite, Léo. Lincoln Oliveira, da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo. Pela 4ª vez, Caio Jorge e Gabigol atuam juntos, eles que têm metade dos gols do Cruzeiro na temporada. Queria saber se você ficou satisfeito com a atuação dos dois juntos e se isso pode se repetir com mais frequência. Nós vamos sempre organizar a equipa consoante as necessidades do jogo. Estamos aqui a falar que talvez o melhor período ainda foi na primeira parte, mas com certeza com inferioridade no resultado, a perder, nós colocamos o Gabriel para preencher melhor as construções ofensivas, preencher a área. Ele é um finalizador, e depois colocamos o Dineno também com esse objetivo, mas hoje não surgiu efeito, porque acabamos por continuar sem marcar. Jardim, com as alterações que você fez ali, aquelas 3, Dudu, Eduardo e o Wallace, acha que o time conseguiu continuar competitivo como estava, ou isso foi uma dificuldade pela entrada desses jogadores? Eu acho que... não, tenho a certeza que o Lucas já estava em dificuldade. Quis meter o Romero, também já estava em dificuldade, mas coloquei no corredor direito para dar um pedacinho mais de ofensividade, e essas substituições foi para dar um pedacinho mais de criatividade no meio, com o Eduardo, dar um contra um e um pedacinho de ofensividade no corredor esquerdo com o Dudu, mas não conseguimos entrar no bloco do adversário. Acho que circulamos muito a bola. Andamos com a bola muito para o lado esquerdo e para o lado direito, circulados, mas realmente não agredimos o adversário, que era esse o objetivo com as substituições. Acabamos por não fazer, mas de referir a atitude, o compromisso dos jogadores com a equipa, com o Cruzeiro, foi grande e foi dentro daquilo que eles têm feito nos últimos 3 jogos. Jardim, você citou na primeira resposta a questão do desgaste, né? Que acontece porque o time corre muito. De 3 jogos para cá, uma mudança da água para o vinho realmente do time do Cruzeiro em termos de intensidade. Pensando no futuro, você tem aí jogos seguintes, né? E um jogo decisivo pela competição sul-americana. Você pensa em priorizar uma competição ou daquilo que você já falava no jogo contra o Bahia, enquanto estiver performando, você vai repetir? Com certeza que neste momento a dinâmica está a ser diferente. Com certeza temos um jogo agora para a Sul-Americana, que com certeza também é um jogo importante. Mas também temos jogadores fora que querem jogar, não é? Querem jogar e estão preparados para jogar. Porventura vamos ter que fazer mais algumas alterações, porque eu vi hoje algum cansaço já naquele 11 que tive durante estes 3 jogos. É uma oportunidade
é uma oportunidade para mostrarem que realmente têm lugar neste elenco do Cruzeiro e têm capacidades para desenvolver o trabalho que todos nós queremos, quer a direção, quer o treinador, quer os próprios adeptos. Aqui, boa noite. Eu queria continuar em cima dessa questão. São viagens longas, são viagens complicadas para o cenário da Sul-Americana, uma situação que até agora está desfavorável. Quando você vai planejar uma partida como essa de hoje, sabendo que o jogo seria muito intenso, como são os jogos aqui, essa minutagem dos jogadores é pensada também de acordo com essas viagens, com essas competições em sequência que você tem? E se há a possibilidade de, por isso, pela dificuldade do calendário, utilizar mais jogadores das categorias de base, enfim, adequar mais outros jogadores para o elenco? Obrigado. As duas questões importantes, a primeira é com certeza que nós, quando abordamos um jogo, abordamos sempre o momento do jogador, não é? Mas também abordamos a condição física. Em relação a este jogo, não foge à regra. Nós temos um staff que trabalha nos bastidores que controlam muito esse tipo de situações. Mas nós vamos colocar sempre os jogadores que nós acreditamos que vão dar uma resposta positiva. Voltei a dizer que temos jogadores de fora que querem mostrar a sua qualidade, querem mostrar porque estão no Cruzeiro, querem mostrar que querem ser protagonistas. E depois, a segunda questão, em relação aos nossos jovens. Vocês conhecem-me e eu sou daqueles que gosto de apostar muito em jovens e acredito que o futuro do clube passa por ter uma mecha grande de jovens jogadores. Estamos aos poucos a colocar jovens jogadores a trabalhar com o elenco, o Juan Prates, o Mourinho, o Germerson, temos o Caio também que veio hoje connosco. São jogadores com potencialidades que nós queremos lançar, mas de uma forma saudável, não é? Não é neste momento que vamos colocar os jovens e passar a responsabilidade para cima dos jovens, não é? Primeiro temos que aqueles jogadores contratados mostrarem porque é que estão no clube, em primeiro lugar. Em segundo lugar, com certeza, aos poucos, ir colocando os jovens. Alguns já trouxemos connosco em 2 ou 3 jogos, para irem se ambientando, para que no futuro, quando jogarem, não tremerem, como se costuma dizer, porque o nosso objetivo não é meter os jovens e eles tremerem ou fazerem mal. O nosso objetivo é metê-los e eles aos poucos conseguirem ganhar um espaço dentro do efetivo para depois ganhar um espaço dentro do 11. Léo, hoje você chega também a 10 jogos, né? Queria que você fizesse um balanço do seu trabalho, se está dentro do esperado, o que ainda pode evoluir, o que já está ali como você esperava e como tem sido essa experiência no futebol brasileiro, uma experiência nova para você, se puder detalhar um pouco mais sobre isso. Trabalho, eu sou uma pessoa de projetos desportivos longos e com certeza estamos a iniciar ainda o trabalho. Ainda chegamos quando as pessoas falam 2 meses, às vezes aqui no Brasil parece que é 3 anos, mas eu ainda não tive numa janela de mercado, por exemplo, para estruturar uma equipa para um modelo de jogo. Mas com certeza que estamos evoluindo no trabalho, mas existe um longo trabalho pela frente que queremos desenvolver para o bem do Cruzeiro, para o futuro, para o presente e para o futuro. É essa a nossa ideia. O Brasil é uma experiência magnífica. Eu, como já vos tinha dito, era uma das minhas ambições vir ao Brasil, viver esta emoção do futebol brasileiro. Com certeza que eu também no meu método tento trazer algo do meu ADN, viver o futebol com inteligência, com estratégia, mas também viver com esta emoção, que aqui no Brasil vive-se muito o futebol com emoção e às vezes até ultrapassa a estratégia ou o pensamento racional. Jardim, na quinta chamou a atenção uma imagem de você com o Rodriguinho, quando ele
No final do jogo ali com o Bahia, enquanto ele orava, você chegou lá e deu um abraço nele. Quais são os seus planos para esse atleta, também jovem, né? Mas veio aí de uma bagagem maior, atuando na equipe do América, que é também de Belo Horizonte, e agora está aqui no Cruzeiro, mas tem recebido poucas oportunidades. Com certeza que ele é um jogador que o ano passado militava numa divisão mais baixa. É um jogador que nós acreditamos, é um jogador que está a trabalhar bem. Vai aparecer no momento certo as oportunidades para ele demonstrar as suas competências. Sabemos que a época é longa, sabemos que vai haver jogadores da mesma posição que vão estar lesionados ou vão estar castigados e as oportunidades vão aparecer. Nós acreditamos nele, como acreditamos em todos os outros jovens que estão dentro do efetivo. Eu digo muito bem, se não acreditarmos nos jogadores do efetivo, eles não estão cá a fazer nada. Neste momento o clube acreditou neste grupo de trabalho, o treinador está aqui para treinar e as oportunidades para eles vão aparecer. Umas mais cedo, outras mais tarde. O importante é, dentro do campo, nós mostrarmos a competência. Ok? Obrigado. Aí tá mais uma entrevista do Leonardo Jardim. Eu li os comentários ali. Não, por favor, pode ler. O Pietro. Abração pra você, Pietrão. Cruzeiro foi prejudicado, pênalti claro. Agora que assistiu os melhores momentos. O Fanático Celeste. O comentário dele é pesado. Pesado, hein? Pode falar. Pode falar? Pode falar. Agora está estranha nesse elenco. Eu falo vindo do Matheus Pereira. Hoje foi claro que quando o Gabigol e o Dudu estão em campo, ele erra além do normal e não fazem um diálogo com os caras. Em uma das faltas no final do jogo, ficam Dudu e Matheus Pereira. Dudu faz uma pergunta pro Matheus e ele nem olha na cara do Dudu. Algo está errado nesse time. Matheus Pereira quer ser o centro das atenções e isso é preocupante. O mexicano, concordo com você plenamente, tá? Cara, Matheus caiu demais. E eu gosto Não tinha percebido isso, não. E eu falei isso agora. Eu gosto muito dos detalhes do mexicano. Ele pega umas observações que a gente, às vezes, aqui na emoção do jogo, não observa, cara. E agora, parando pra pensar aqui, tentando puxar uma análise aqui, é exatamente isso, cara. Então, se ele quiser o seu centro das atenções, cara, ele tá no time errado, ele tá no clube errado. Quem tem que ser o centro das atenções é o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro é o centro das atenções, os jogadores fazem parte do elenco do Cruzeiro. Então, nada além disso tem que interferir, cara. Então, se o Matheus Pereira e o Leonardo Jardim sabe que com esses jogadores aí tem algum problema, o próprio Pedro Lourenço, o Alexandre Matos, que a gente nem gosta de falar o nome dele mais, tem que rever esses conceitos aí, cara. Mas hoje o Matheus Pereira, cara, desde o início do primeiro tempo, ele foi muito abaixo hoje. Tanto que a gente vinha, né, o Marquinhos, pedindo... Esse passe de qualidade no final tinha que passar pelo camisa 10 e ele não conseguiu. A gente vinha pedindo a substituição do Matheus Pereira para entrar um Rodriguinho, para ver se melhorava talvez o último passe, que é o que tava faltando desde o início do primeiro tempo. Né, o Marquinhos, quer comentar sobre a entrevista do Leonardo Jardim aí, por favor? O que você achou da entrevista? Mais uma entrevista muito bem definida. O Leonardo Jardim, ele não foge das perguntas. Eu vou pontuar aqui algumas. Ele não foge das perguntas, ele é incisivo nas perguntas e eu tô gostando do que ele sempre fala. Por favor, Marquinhos, passe para nós aí a análise da entrevista do Jardim. Eu pontuei aqui 3 pontos que para mim vai ser fundamental para o desenvolvimento do projeto do Léo Jardim junto à instituição Cruzeiro, né? Uma delas que é a incorporação da base, que é o que a gente sempre pede aqui para que esses jogadores tenham mais espaço no projeto desportivo do Cruzeiro. E ele foi bem enfático em frisar que vai sim, ele tem sim um plano a longo prazo, viu, galera? Não é assim que isso vai acontecer amanhã. A longo prazo, que é de dar oportunidade para esses jovens, onde o Cruzeiro consiga aí valores daí, né, em cima desses jogadores. Não só financeiro, tá, galera? Mas também valores aí pro futebol. Um outro ponto também que eu achei bastante importante, que ele foi bem enfático em falar também da janela de transferências, onde ele vai conseguir reforçar o clube com jogadores que ele
queira contar. Ele foi bem claro nisso. Ele falou assim que o clube vai passar por um processo de reformulação, onde que ele vai montar a equipe conforme ele gosta de jogar, né? Então isso daí eu já acredito que vai ser aí pro meio do ano, né? Eu vi até uma fonte aqui no Instagram falando que Gabigol não fica no Cruzeiro, enfim. Vai começar a vir as especulações, né? Desse movimento, que vai acontecer de fato, onde o Léo Jardim hoje deixou bem claro. Que ele vai sim reforçar a equipe conforme o que ele quer. Então é um ponto também da entrevista dele que eu queria citar. Outra questão, né, é desse, mais uma vez, esse tempo de trabalho. Eu venho falando isso aí desde quando ele chegou, porque as pessoas querem aqui no Brasil realmente o resultado imediato. Ele não trabalha dessa forma, né, e ele deixou isso bem claro, que ele está tentando se adaptar ao estilo brasileiro, mas que ele pensa no Cruzeiro, a um projeto a longo prazo, gente, é de 2 a 3 anos, e que ele quer sim montar uma base para o Cruzeiro, base no futebol, com a base vinculada ao projeto do Cruzeiro. Então o Jardim, ele tá no caminho certo, ele tem meu aval, eu concordo plenamente com os argumentos que ele se utiliza, mas como disse nosso amigo aqui, fanático Celeste, hoje o problema do Cruzeiro passa muito por essa questão de ego de alguns jogadores. Cara, o Matheus Pereira hoje fez uma péssima partida. Uma péssima partida. O cara que é responsável pela criação de jogadas e por esse passe de qualidade, ele não tá conseguindo empenhar isso. Ele acerta uma ou outra, mas não é aquele rendimento de um camisa 10. Eu até falei aqui no intervalo, o Breno até ele participou também desse comentário que eu fiz, que o Cruzeiro hoje ele não tem um camisa 10. Eu não considero o Matheus Pereira hoje um camisa 10. E muito menos o Eduardo. Um camisa 10 pro Cruzeiro, cara, tem que ser referência, tem que ser o cara ali que vai realmente ser o diferencial da equipe. Mas aqui, eu vou só te interromper um negócio. Tá. Nós estamos numa crise de jogadores assim. Porque sabe que eu tava vendo o jogo do rival hoje que eu fico secando, sabe, gente? Eu sou um torcedor do Cruzeiro que eu não tenho medo de ver o jogo do rival pra secar, não. Tem um tal de Santi Rodrigues. E ele, o Cruzeiro chegou a, parece que, não sei, o Matos fala que não, né? Parece que chegou até a sondar ele, chegou por 17 milhões de dólares. O cara mal entra. Então, isso, o que eu quero dizer, isso é um problema crônico, não é só do Cruzeiro, não. É de maioria dos clubes. O Arrascaeta lá no Flamengo, ele mais machuca do que tudo. O Everton Ribeiro entrou aqui, não fez falta nenhuma pra gente aqui. Não atrapalhou a gente quase nada no Bahia. Então, assim, o Marquinhos, eu concordo com você que hoje foi uma derrota ruim, chata, e que o Matheus Pereira não foi bem, mas é o único que a gente tem. Porque coloca o Eduardo no lugar dele, não funciona, não faz nada, não muda nada. Então, eu poderia colocar o Rodriguinho, mas é aquela coisa, vamos né? ter que aguentar até o meio do ano. Exatamente. Mas eu não tô passando pano aqui pra Matheus Pereira, não, porque tá muito desgastado isso de Matheus Pereira, Cruzeiro, sabe? Algumas picuinhas, igual o cara tá falando aqui. Eu acho que isso aqui, velho, realmente acontece. Muito por conta que a gente já viu que ele tem essa questão do ego. Então isso é prejudicial pro clube, é prejudicial pra equipe. E não tá tendo evolução, não tá mudando esse quadro. Matheus Pereira fez uma partida boa contra o Bahia. Mas uma partida boa não quer dizer que ele foi bem. Porque realmente o camisa 10 é o cara pensador, é o cara que articula, é o cara que faz a diferença. Era daquela hora do jogo que tá difícil, ele achar uma bola, né? Achar uma bola, fazer um gol, mudou o jogo. Exatamente. Entendeu? Não acha, não tem. É muito raro acontecer isso. Isso falta pro Cruzeiro e é essencial para que a gente consiga reverter situações como a de jogo de hoje. Mas no mais gostei da entrevista. É bem esclarecedor o Léo Jardim e ele tem um projeto aí que ele tá vivendo já e que ele quer fazer esse projeto no Cruzeiro, mas vai demandar aí um tempo maior. Expectativa é para que no meio do ano ele encontre aí peças que ele consiga encaixar nesse esquema tático para que o Cruzeiro não sofra tanto aí. Mas no mais foi muito boa a entrevista, Silas. Sim, e outro ponto que eu gostaria de falar da entrevista foi perguntado para ele se os jogadores vão continuar tendo essa sequência de jogos. E ele já meio que já deixou ali um aviso, né? Um aviso que é improvável que vai ter mudança no próximo jogo. Porque ele falou, tem alguns jogadores que estão desgastados, não sei o quê, correram muito dos 2 jogos.
Então, pra torcida e pra gente não se assustar se ele mexer aí algumas peças na próxima partida, talvez entrando com o Dudu e Gabigol titular novamente, que realmente esses jogadores cansam, cara. Não conseguem jogar todos os jogos, igual com intensidade. Wanderson, Caio Jorge, o próprio Matheus Pereira, que não fez uma bela partida hoje, mas talvez ele não entre aí na partida, na próxima partida, né? Então a gente está sofrendo muito com esses jogadores que não estão dando certo. Então eu acho que o Cruzeiro tem que procurar tratar, cara. Você tem esse ego dentro de campo, né? Mas para que a gente É simples, a gente já, não, só para finalizar, que a gente já fique atento aí. E se vier mudanças pro próximo jogo, que é quinta-feira contra o Palestino, pra gente aqui também não se assustar, porque é um ponto que eu gosto de detalhar, porque na próxima partida a gente já fica esperto se a gente vê aqui a escalação do Cruzeiro diferente, pra gente não se assustar. Bem provável, tá? Eu acho que a sequência tá muito grande também, Marquinhos. Tá muito grande, entendeu? Vai ser agora só jogo pesado. Agora é só jogo complicado. Porque daqui a pouco vem o Mundial aí, e aí para um mês também e lascou. O mexicano, ele tocou num ponto extremamente interessante. Muito. Eu fico preocupado, viu, mexicano? Muito preocupado se isso estiver acontecendo. Se isso aí... Eu não percebi isso, tá? Eu vou depois até olhar com mais carinho depois da live. Se isso realmente aconteceu, é muito preocupante. Eu espero que isso não aconteça vindo de um cara que é o camisa, simplesmente do camisa 10. É o cara mais magistral do elenco, vamos dizer assim. É o cara que se veste a 10. É o cara que coloca a bola debaixo do braço e resolve o jogo. Claro, pra mim era pra ser assim. Né? A gente tá acostumado com isso, né, cara? A gente tá acostumado com isso. Alex, Everton Ribeiro, Arrascaeta. O próprio Montijo, né? Entendeu? A gente viu jogadores assim que realmente desequilibravam. Eles não iam bem em toda a partida. Mas uma hora ou outra, esses caras desequilibravam o jogo, cara. Um passe ali com qualidade deixava um jogador na cara do gol pronto pra finalizar, o Breno Tassi. O Adalberto aqui, mano, tem que ralar o cara que tá recebendo pra fazer o melhor. Falando sobre o Matheus Pereira. Ah, tá falando do Matheus Pereira, né? Mano, tem que ralar. O cara recebendo pra fazer o melhor. Se o melhor dele é isso, tem que vazar. Jogador de gol inútil. Verdade. Só joga quando não precisa. Exatamente, ele tá falando sobre o Matheus Pereira, que a gente tá questionando aqui. Pode falar do Pietro. O Pietro, a maioria das equipes contratam baseado no que os jogadores já fizeram, não o que estão fazendo. Concordo plenamente. Concordo. Solução é a longo... Na verdade, se eu pegar um gancho aqui, na verdade, muito da equipe do Cruzeiro é sobre isso. Não, o Dudu e o Gabigol foi o que já fizeram, não que o momento de agora, né? Infelizmente, essa que é a grande verdade. O Cássio também, tá? O Cássio também é um deles. Fagner. Né? Foi o que já fizeram, não o que tá rolando no elenco. Solução é a longo prazo. Investimento na base. Imagina toda essa grana investida na base. Parece que o São Paulo tá indo pra esse caminho, tá? O tal de Evangelos Marinax lá, parece que o cara vai investir mais de 500 milhões de reais na base do São Paulo. Milhões e milhões em jogadores que já estão sem lenha para queimar. Se investisse essa grana na molecada, igual aquelas equipes na Europa, principalmente na Alemanha, faz. Realmente. Mas o futebol brasileiro não faz isso, não. Futebol brasileiro não faz isso, não. Não faz mesmo. Você tá doido. Hoje errou feio o Léo Jardim em colocar o JJ na lateral direita. O JJ é fraco na marcação. Lento, só tem tamanho. Cara, mas... Eu fico meio... Eu vejo que ele não jogou bem na lateral direita, que não é a dele. A opção correta era o Lucas Romero. Essa é a verdade. Só que eu tenho até minhas dúvidas se o Lucas Romero ia aguentar a pressão do... Eu fugi o nome agora. Oi? Mosqueira. O cara era muito rápido, velho. Ele bagunçou na lateral direita. Meu medo era abrir uma avenida. Né? Talvez a ideia do Leonardo Jardim era conter ali esse âmbito do jogador. Não foi muito contido. Mas meu medo era esse. Mas eu não sei. Mas não sei. Entre os dois, eu ainda preferiria o Lucas Romero. Deixar o Lucas Romero.
e deixar o Eduardo ou o Wallace no meio campo, É, bem provável. jogando com o Lucas Silva. Isso. A análise era... A gente tentou fazer uma análise nesse ponto, né, o Breno, Marcos? Sim, antes do partido. Antes da partida. Vamos passar aqui, ó. Será que tem 3 destaques no Cruzeiro hoje? Tem? Vamos fazer o exercício, né? Vamos tentar, ué. Será que tem 3 destaques no Cruzeiro hoje? O Breno, Marquinhos. E eu vou te falar. No Cruzeiro, negativo tem. Mas eu acho que no jogo, eu vou te falar, no jogo, quem? Tá, o Wesley tá aqui falando aqui que Caio Jorge e Wanderson por tentar. Cara, eu não consigo ver. Tá. Deixa eu tentar. Fabrício Bruno é um. O Fabrício Bruno é um destaque. Pra mim, eu vou colocar o Fabrício Bruno pelo destaque defensivo. Por ter salvado o Cruzeiro. Sim, hoje ele jogou bem, representou, correu, marcou, tirou bolas ali importantes. Então ele pode ser um destaque. Mas na partida, vou colocar agora na partida Mosqueira e John. Vou colocar o destaque geral da partida. Principalmente o Mosqueira. Eu vou colocar Mosqueira e John. Mosqueira desequilibrou John pelo gol. E até o Sacha também, no início do primeiro tempo, deu uma bola na trave ali. Ele é chato. Mas na equipe do Cruzeiro, Fabrício Bruno, Caio Jorge, até ter tentado. Ele manteve seu nível, né? Na verdade, o time que não foi tão bom. Foi tão bom. E eu não vou colocar o Wanderson não, cara. Acho o Wanderson hoje também muito abaixo. Eu destaquei. Eu já falei meu destaque. Geralmente eu começo com vocês. Geralmente eu começo com vocês, mas eu já quis. Não, vamos lá. Fabrício Bruno, Caio Jorge, como a gente já destacou aqui. E eu vou colocar mais uma vez aí o Lucas Romero. Beleza. E você, Breno Tasso? Eu vou colocar jogadores do Bragantino também, porque hoje eu não gostei muito do time do Cruzeiro, não. Eu vou colocar o John, Mosqueira e Fabrício Bruno. O mexicano tá falando assim que Lucas Silva jogou bem novamente, Romero também, Fabrício Bruno, concordo. Jogadores, igual eu falei, cara, esse tipo de jogar, Lucas Silva e Lucas Romero, a bola tinha que passar pra esses caras. A raiva com o Lucas Silva hoje foi aquele lance do pênalti lá, cara. Porque realmente. Você não coloca a mão na bola, velho. Não era nem por causa da mão, mas era ali uma oportunidade de matar o jogo. Matar o jogo e fazer o gol. Mas tirando isso, cara, ele jogou bem, ele jogou ruim, não. Não, jogou bem, cara. Jogou bem. Só que quando o Cruzeiro perde, você fica tentando achar alguns destaques no jogo. Também não pode ser injusto, né? Não pode. A equipe não foi toda mal. Não foi mal. Igual o Marquinhos falou, não foi um desastre, né? Não foi desastre. Igual eu falei, o Cruzeiro pra mim teve 3 erros. Foram 3 erros cruciais na partida que o Cruzeiro que determinou a derrota do Cruzeiro. Primeiro, foi a falta de desatenção, a desorganização e o último passe. Se capricha no último passe, abria a possibilidade de finalização, de tentar empatar, porque o Cruzeiro ele teve melhor que na partida em muitos momentos que o Bragantino. Não, mas o Cruzeiro dominou mais a partida que o Bragantino. O Cruzeiro dominou mais a partida. Não foi... O Cruzeiro... A gente não pode olhar o Cruzeiro como uma derrota total, igual estava acontecendo nas últimas partidas. Exatamente. Entendeu? Pode ir lá no Chile ganhar. Pode ir lá no Chile ganhar o jogo. Pode ir no Chile trazer uma vitória pra gente. E deve fazer isso. Exatamente. Né? O Cruzeiro não teve... de tudo ruim, igual tava nas últimas partidas, que a gente tava xingando aqui o Cruzeiro. Pô, não tem solução. Não. O Cruzeiro, pra mim, teve 3 erros cruciais. Foi a falta de atenção, desorganização e também a falta ali de qualidade de passe no último terço do campo. O Cruzeiro teve sim, pontos que poderiam ter feito o Cruzeiro ter empatado e até talvez ter virado. O Cruzeiro pressionou muito o Red Bull Bragantino
em vários momentos, inclusive foi melhor em campo em alguns momentos o Red Bull Bragantino. O problema é que o Cruzeiro não foi eficaz no gol. O Bragantino teve uma chance, foi eficaz e aproveitou e guardou o Cruzeiro poderia ter jogado até pior e ter levado a partida. Quem é eficaz no jogo é quem faz gol. O Cruzeiro não fez gol e não foi eficaz. Fala, Marquinhos. Silas, o Esdras, ele fez um comentário ali, na qual também eu compartilho, tá? Mas e isso não pode ser um problema no Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ter peças de reposição, tem que ter um elenco aí que vá suprir falta de 1 ou 2 ou 3 jogadores. Que é realmente, cara, o Cruzeiro ele sofreu muito com a falta do lateral direito. O Cruzeiro estava explorando diversas jogadas no jogo contra o Bahia, pelos dois lados, com repertório de jogo, com várias jogadas passando pelo meio, pela lateral direita e pela lateral esquerda. Porém, hoje o Cruzeiro entrou sem o lateral direito de ofício. Essa improvisação não deu muito certo, não foi um desastre, mas não deu muito certo, porque o Jonathan Jesus é um zagueiro. Ele estava ali improvisado e jovem ainda. Não, e outra então coisa, o Cruzeiro não tinha repertório pelo lado direito. E é onde mais o Mosqueira deitou e rolou. Exatamente. Quando o pessoal saía da esquerda para a direita, tinha uma avenida, um buraco lá, cara. Porque o Jonathan Jesus estava acostumado com o quê? Marcar mais centralizado, que é a dele ali no meio. Sim. E outra questão, né, Silas? Quando a gente sabe que um lado não está indo bem, consequentemente os jogadores em campo vão redobrar a atenção. Ou seja, o Cruzeiro desfoca quando isso acontece. Então, o jogo que era para ser um jogo ali coeso, todo mundo ali sincronizado, acaba que começa a ter aí uma dificuldade maior. E o Mosqueira hoje deitou e rolou e fez um salseiro ali pela lateral, pela profundidade esquerda do campo de ataque ali do Bragantino. Isso, cara, realmente impactou. Impactou sim na performance da equipe na partida. Porque, querendo ou não, os jogadores tiveram que se redobrar ali a atenção. Então, isso aí é fundamental, que o Esdras falou, e eu concordo que o lateral direito hoje foi fundamental. Foi fundamental. Pra essa já dando partida. Sequência, melhor em campo. Isso quer dizer que é só do Cruzeiro, não? Tá, tudo bem. Mosqueira. Mosqueira também? Mosqueira também. Também, eu tô com Mosqueira. Melhor em campo hoje do jogo foi o Mosqueira. Vamos dar notas para os jogadores? Notas dos aeronautas? Pode começar com você, Breno, tá? Se a gente vai passando. Tá. Você vai. Cássio. O Cássio, cara, ele teve a falha, mas ele salvou o Cruzeiro. Fez defesas. Salvou o Cruzeiro. Vou dar pra ele um 8. Rapaz, sério? 8? Ó, Marquinhos, vou dar 5 pro Cássio. Pela falha, eu acho que... Não, mas eu vou dar mais, velho. Eu vou dar 5. Eu vou dar um 6,5 pro Cássio. 6,5. Porque por mais que ele falhou... Ô, Cida, mas sabe o que eu penso? Ele fez... Mas se você não tivesse falhado, não tinha saído do gol. Não, mas mesmo assim, ele fez 3 defesas que salvou o Cruzeiro. Não, eu concordo, mas eu acho que... Defesa difícil, tá? E defesa difícil, concordo, mas você não acha que se não tivesse errado, não teria sido gol, o jogo poderia ter sido outro? Sim, por isso que eu tô dando... Poderia ter dado 8 dele. Mas por isso que eu não vou dar 8. Porque no erro, eu vou dar 6,5. Vamos lá, então. Porque ele pegou, ó, aquela bola que bateu na trave. Ele salvou. Foi. Uma porrada aqui no meio. Ele pegou e pedrada, saiu. Uma porrada no meio que ele salvou. E a outra no finalzinho da partida, a bola tava entrando rasteirinho no cantinho pra lá e salvou em 2 tempos. 2 tempos, tá. Então não, tá bom. São 3 lances que eu peguei. Eu acho absurdo 8. Acho assim... Eu também achei absurdo. 6,5 encaixa pro Cássio. Tá bom, vamos lá. JJ. Cara... É bem complicado, eu vou dar 5. Eu também... Sim, é ruim porque eu gosto do JJ, cara. Eu gosto dele. Colocou na fogueira, exatamente. Ficou com dó dele. E ele ficou improvisado, ficou muito na fogueira, mas não jogou bem. 5. FB. Fabrício Bruno hoje fez uma partida muito boa. Deixa eu pôr o fone. Eu acho que... eu vou dar um 8 pra ele. 8. 7,5. Vidalba. Aí você vai tomar um 6 hoje. Tem alguns lances ali que foi crucial ali. Ele quase tomou uma lenhada do cara ali que... Eu vou de 5,5 pro Vidalba. Eu vou de 6. Kaique. Kaiquinho jogou bem, apoiou bem bastante, mas não foi assim um exímio jogador. Eu achei que faltou mais entrega do Kaique hoje, tá? Na parte ofensiva, né? Mas acho que é por causa do time também. Então, Kaique, vou tomar vou dar pra ele um 7. 6,5. 6,5. Romero.
Olá, Romerinho eu gostei hoje. 8. 7. 7,5. LS Jack. 7,5. Lucas Silva, gente, pra quem não sabe aí que tá passando aí, é Lucas Silva. Eu sei. Lucas Silva, quanto eu vou dar? Eu vou dar 6,5 pro Lucas hoje. Eu vou dar 6 porque ele botou a mão na bola. Porque se não tivesse colocado a mão na bola, era pênalti pro Cruzeiro. Era pênalti pro Cruzeiro. Tinha a possibilidade de ter empatado o jogo. Christian. Muito apagado hoje, hein? Ele foi muito prejudicado pela falta do lateral. Do lateral. Ele fica pela direita. Talvez o Fagner e o William apoiar ele. De qualquer forma, ele foi muito apagado no jogo. Então eu vou dar 5. 5 também. 5. Ministro. Esse aí pode dar o cara, na moral, 10 invertido pra ele. Hoje eu tô muito puto com o Matheus Pereira, mas eu não vou deixar o meu sentimento 0-1 interferir. Vou dar pra ele uma nota 3. É o ministro hoje, cara. Eu falo mal do ministro, mas é que, cara, velho, que eu gosto dele, bicho. Ah, ministro. 4. Vou dar de 4 pra ele hoje? Tinha que zoar, velho. Tinha que zoar. Não, velho. Lá ele 1,5 bilhão de vezes. Lá ele pro Max. Mas eu acho, cara, por mais que o Matheus Pereira não jogou bem, teve possibilidade de ter jogado bola. Ele buscou. Ele procurou, veio procurando, não encaixou. Mas pela insistência, ele talvez vir buscar a bola, dele procurar jogo. Vou dar um 5 pra ele. Vamos lá, Wanderson. Nota 6. Eu vou de 6 também. Ele vai tomar um 6 hoje. Caio Jorge. A Jota eu vou dar pra ele um 8. Aí, Jorge, eu gostei do Caio. Vou dar 6,5 pro Caio. Ele foi prejudicado também, cara. O esquema não ajudou ele nada também. Não, cara, não é nem o esquema. Hoje, pela falta de desorganização do Cruzeiro, muitos ter passado... Ele foi locado pela direita, Silas. E outra coisa... Você fala do segundo tempo, ele foi pra direita e prejudicou ele demais, fudeu ele. Não, mas aí eu acho que ele... eu não vou dar 8 pra ele, mas um 7 ele merece. Se inscreva no canal aí, gente. Larga o aço no like aí. Vamos chegar pelo menos a 355 hoje, vamos lá. Tá quase, hein? É os que entraram, meu Deus. Não tem nem o que falar, cara. Quem entrou mal. Ó, o Alice, Eduardo, Gabi, Dudu e Dineno. Tem uma nota pra todos? Vou dar 10 pro Dineno, porque eu queria ver ele em campo e eles, pela superação do cara. Ele saiu com a pata sangrando, não sei se vocês viram. Eu vi. Ele dá aquela pancada que ele tomou, saiu sangue. Batendo nele, velho. Mas aqui, brincadeira à parte. 8 pro Dineno, só por ver ele de volta aí. Eu também gosto do Dineno demais. Quer passar um por um? Os que saíram ou você acha que... Eu acho que não, porque não tem como dar nota. Os jogadores que entraram... Eu só acho que o Alice entrou muito mal de novo. Muito mal. Que dia que ele tá entrando bem? Nossa, eu tô desanimando com o Alice, viu, cara? Eu tô... Pode falar a última partida... Perdendo as esperanças, Pode falar a última partida boa do Wallace? Teve? Alguma? Teve. Qual? Na Sul-Americana, ano passado, contra o Boca Juniors. Inclusive, ele fez o gol. É bem lembrado, Inclusive, fez o gol. É. A única partida que eu vi o Wallace, assim, atuando bem pelo Cruzeiro. Tava ali meio lentão. Tava meio lentão. Mas fez gol, né? Fez gol, entrou bem, procurou, roubou, tentou... Outra coisa também, daqui a pouco o Mateuzinho tá de volta. Daqui a 2 meses o Mateuzinho tá de volta. Se Deus quiser, 2, 3 meses aí, vai brilhantar. Vai estar de volta. Então eu acho que, por esses jogadores que entraram, que foi o Gabigol... entrou no segundo... O Gabigol ele entrou no intervalo e nada fez. Não tem como dar nota pra ele, não. Mas não, vou dar nota pro Gabigol. Porque ele entrou no intervalo. Ele entrou no intervalo. 3. Nó. Eu vou dar 4,5 pro Gabi. Gabigol? 4,5. Então fechou. Vou passar aqui pra vocês aqui, ó. Como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro com os jogos de hoje. Vamos lá, vou passar a tabela toda aqui. Palmeiras é o primeiro colocado com 13 pontos. Venceu hoje por 2-1. Flamengo empatou ontem com o Vasco. Está na segunda posição com 11 pontos. O Fluminense, terceira colocação com 11 pontos. Red Bull Bragantino, que ganhou do Cruzeiro com 10 pontos, também amarga aí a quarta colocação, que deveria ser o Cruzeiro. O Ceará, 7 pontos na quinta posição. O Corinthians com 7 pontos na sexta posição. É que é a turma do 7, hein, gente? Na sétima posição, Cruzeiro com 7. Vasco com 7 na oitava posição. Juventude, nona posição com 7 pontos. São Paulo, 7 pontos na décima posição. Aí vem Mirassol na
11ª posição com 6 pontos. Internacional, que também empatou ontem com o Grêmio, na 12ª colocação com 6 pontos. Fortaleza, 5 pontos, 13ª colocação. 14ª posição, Botafogo perdeu hoje para o Atlético Mineiro. Vitória em 15º colocado com 5 pontos. O Atlético Mineiro, 16ª colocada com 5 pontos. Aí vem na zona de rebaixamento, 17º colocado, Santos, 4 pontos abaixo dele. O Grêmio na vice-lanterna do Brasileirão é o Bahia com 3 pontos. E o Sport Recife na 20ª colocação com apenas um pontinho. Sport, vou te falar, hein? Tu subiu Sport do Pepa, né? E subiu pra fazer isso aí, meu amigo. Sei não, hein? Se inscreva no canal aí, gente. Se inscreva no canal. Larga o aço no like aí, porque hoje o negócio não foi bom pro nosso lado, não, mas vamos que vamos. Nós vamos descontar no Palestino, complicar o futebol. Próxima partida do Cruzeiro, o Breno acabou de falar, quinta-feira, às 21h30, contra o Palestino, lá, hein? Fora, sim, fora de casa, o Cruzeiro já preparando. Dificílimo, jogo dificílimo. O Cruzeiro com certeza já vai fazendo os preparativos para poder viajar aí. E no próximo dia 27, que é o domingo, às 18h30, voltando o Cruzeiro para o Campeonato Brasileiro. 18h30, então se prepare que o Cruzeiro também vai estar aqui ao vivo. O Cruzeiro o jogo é contra o Vasco, no Mineirão. Então, prepara para lotar aí o estádio. E no dia 30, na próxima quarta-feira, não tem horário definido aqui. Deixa eu ver se tem horário definido aqui. Deixa eu já atualizar aqui. Você já definiu o horário. Estava a definir o horário. Cruzeiro na próxima quarta-feira. Isso. Quarta-feira, dia 30, 21h30. No Mineirão, Cruzeiro e já é a Copa do Brasil. Cruzeiro enfrentando o Vila Nova de Goiás. Então aí, ó. Palestino, quinta-feira, 21h30. E o próximo domingo, próximo final de semana, Cruzeiro e Vasco. E na próxima semana, quarta-feira, dia 30, Cruzeiro pegando o Vila Nova e depois vem sequência de novo de Campeonato Brasileiro, mas lá na frente a gente passa isso. Estamos chegando ao final. Hoje não vou falar de Patrícia Pilar, porque eu acho que não teve Patrícia Pilar. Então não teve aí. Não. Então é isso aí. Ô Marquinhos, suas considerações finais, Marquinhos. Hoje foi um dia não muito bom para nós cruzeirenses, né? Mas que dá para ver, sim, que coisas boas estão vindo por aí, né? Muito por conta da seriedade do trabalho do Léo e essa proposta, né? Que ele trouxe para implementar no Cruzeiro aí todo esse processo do futebol. O Cruzeiro tem evoluído, sim. Por mais que às vezes aconteça o que aconteceu hoje, o Cruzeiro ele tem evoluído. Então isso a gente tem que focar e dar margem para que ele consiga aí desempenhar melhor seu trabalho. Hoje não foi um dia muito legal, mas que a gente consiga reverter esse quadro aí durante a semana, porque o Cruzeiro tem um jogo muito importante, muito mesmo. Porque o Cruzeiro, se o Cruzeiro perde esse jogo, se complica de vez na Copa Sul-Americana. Então o Cruzeiro tem que ir para buscar o resultado positivo e colocar à prova todo esse novo sistema e esses treinamentos que têm sido feitos aí intensivamente com o Léo Jardim. Agradeço a participação de todos aí, né? Que conversaram, que se propuseram a ajudar aqui o canal, que participou aqui do nosso chat. Minha namorada, inclusive, que já arrumaram pra mim aqui. Mas faço a chamada aqui pro jogo de quinta, né? E vamos que vamos, gente. A cabeça erguida, o Cruzeiro tem que recuperar e voltar a ser aquela máquina que a gente viu aí na quinta-feira passada. Um abraço a todos, tá? Boa semana. Bom restinho de feriado aí pra todo mundo. E vamos que vamos. Juízo. Abraço. Pois é. Jogo... Eu tava com muita expectativa desse jogo, do Cruzeiro começar a embalar. Cruzeiro poder fazer ter um resultado diferente. A postura, eu não vi tanta mudança de postura assim. Eu não vi o jogo, eu não vi o time preguiçoso em campo. Eu vi o time meio que disperso em algumas horas. Percebi muito isso. Mas eu acho que isso é normal de um momento de reconstrução. Eu acho que a gente tem que colocar
esses erros que teve hoje, principalmente eu entendo, porque não tínhamos os dois laterais direitos, não estavam na partida. Né? Então a gente sentiu uma falta danada desses caras. A gente critica muito eles, mas quando eles não estão, a gente sente muita falta. Então, dá para recuperar. Não tem nada perdido. Tá? Não tem caça às bruxas. Ninguém tá aqui no Zeronauta procurando um culpado. Houve o erro do Cássio. Eu acho que houve essa dificuldade aí do Cássio sair e jogar a bola pro mato. E poderia ter sido um resultado diferente, um momento diferente. Mas enfim, infelizmente, aconteceu o gol. Mas, um pensamento positivo pro jogo contra o Palestino. E que a gente consiga nesse jogo difícil lá no Chile, a gente consiga uma vitória pra gente voltar a ter esperança de novo na Sul-Americana, voltar a ter jogo, voltar a ter esperança, acho que essa é a palavra mesmo, contra o Palestino lá na Copa Sul-Americana, vocês viram? É isso aí, galerinha. Minhas considerações finais é mais uma vez agradecer vocês pela nossa audiência, hoje com 1.672 pessoas aqui conectadas aqui na nossa super jornada esportiva. E nós batemos a nossa meta hoje, que era 350 inscritos. Chegamos a 351, né, Breno Tasso? 351 inscritos. Estão... Esse Jorge aí, sai fora, viu, Jorge? Jorge, tá esperando você em casa aí, Breno Tasso. Pode fazer um pãozinho com manteiga. Não. Quer passar a manteigada em você? Não, tô fora, meu Quer passar filho. o pão em você? Sai, ó, pra lá. Pra lá, ele Pro Max, né? Falou que Turbo. Falou que Não, vai, tô fora. falou que vai derrubar o meu em você. Não, lá fora, meu filho. Lá fora? Lá ele. Ah, Breno Tasso. Quer dizer que é lá fora que vai passar a mão em você. Pra lá. Sai. Então, galerinha, Sai eu quero daqui, só rapaz. agradecer vocês mais uma vez pela super audiência de hoje, mais uma vez. A gente Bati da audiência meta, né, lá em cima, Silas? Graças, batemos a nossa passamos a meta. E vamos ter meta para a próxima live. Aí vai 370. 370 inscritos. Quem sabe a gente consegue chegar até 400, né? Na próxima live. Quem sabe? Quem Né? sabe? Quem sabe até aí o final desse mês, né? A gente chega aos 500 inscritos. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos que vamos, hein? Acho que dá, hein? É. Falou, galera. Araúna Silva. Araúna Silva. Esse Araúna. Esse Araúna. É perigoso esse cara. Tem que ser esperto. Abraço, Arthur Moraes, olha lá, zoando. Esse Araúna é gente boa. É isso aí. Eu te mostrar o meme depois do seu Araúna pra ele lá. Ele tá curioso pra ver o meme. É isso aí, galerinha. Então, um beijão no coração de vocês. Muito obrigado. Um ótimo restinho de feriado. Uma boa noite. Vamos que vamos. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Hoje é menos. Esquecemos disso, hein? Esquecemos Percebi disso. isso também no final. Poxa, cara. Feliz Páscoa eu pra todo lembrei, eu lembrei no início, mas depois eu esqueci, cara. Me perdoe. Nos Feliz Páscoa perdoe. pra Nos todo mundo. perdoe, Nos né? perdoe, né? Feliz Esquecemos. Páscoa pra todo mundo. Deus abençoe vocês. Nossa, cara, eu tô com vergonha. Realmente, nós comemos mosca. Tô com vergonha, Breno Tasso. Não, mas nós comemos mosca. Perdoem a gente aqui dos Aeronautas. Feliz Páscoa pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham passado com a família de vocês, né? Que vocês possam passar várias e várias Páscoas com seus entes queridos, presenteando Verdade. eles com o chocolate aí, que é agradável, né, Breno Tasso? Verdade. Então vamos que vamos. Deus abençoe vocês, porque a gente tá sempre fechado. Sempre fechado, Sempre fechado com o Cruzeiro. Vamos que vamos.